Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo essa aula e obrigado sempre pelos comentários e pelos elogios. E hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre panning. E eu fiz algumas coisinhas assim que foi o que deu para fazer, né? A gente vai usar de novo aqui a minha amiga Sônia e aqui na forma que a gente está fazendo, essa é a forma mais simples que se tem para se aprender a fazer esse panning, porque ela está simplesmente sentada numa cadeira giratória e segurando essa câmera, essa Canon SX50, e a gente gravou um vídeo com ela girando. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, né? Que é ela sentada no banquinho ali giratório, a cadeira está presa e eu estou ali agachado girando ela aqui. E é a forma mais simples da gente fazer isso, né? E eu vou mostrar aqui agora quadro a quadro. E a velocidade que a câmera usou aqui provavelmente está entre 1,30 avos, 1,60 avos do segundo. E ela vai ficar parada porque ela está parada junto com o eixo da câmera, né? A câmera está na mão dela, esticada assim como está aqui, segurando, enquadrando eu aqui e girando esse eixo nesse banquinho. E ela vai ficar parada e o fundo vai começar a ficar corrido assim porque o ambiente estava escuro, né? E aí acabou dando essa impressão nela aqui, né? Que ela parada e o fundo bem corrido. Para fazer isso, né, você tem que acompanhar sempre o modelo, ou um carro, ou coisas assim. E a velocidade tem que estar baixa, dependendo da velocidade que o objeto está, né? Quanto mais alta a velocidade, quanto for um carro de corrida, por exemplo, esse fundo já fica borrado com velocidade de 1,125 avos de segundo, ele já borra também. Quanto mais baixo for a velocidade, mais borrado vai ficar. Mas quanto mais baixa a velocidade é, pode ficar mais difícil de acompanhar o carro, né? Por exemplo, eu fiz umas fotos aqui. Espera aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz essas fotografias aqui. Vamos ver se dá pra ver aqui. E vou ampliar. Essas fotos foram feitas. Deixa eu ver se tá certinho, tá certinho. Com velocidade de 1,15 avos de segundo, com o diafragma 8 e ISO 80 com a Canon SX50 mesmo. Aqui eu fiquei na parte de cima e fiquei tentando acompanhar os carros e fotografando. A velocidade é bem baixa, né, porque é 1,15 avos do segundo, e a câmera na mão e tudo, e fui fazendo as fotografias. Eu pré-focalizei a câmera aqui nessa curva mesmo, aqui onde está esse carro, e fiquei segurando esse pré-foco, né, no botão, no primeiro estágio do botão, e fotometrei também no M, que já tinha deixado fotometrado e tudo, 1,15 avos, com o diafragma 8 e ISO 80. E apontei a câmera para o outro lado lá, mostrando esses carros vindo, né, e já vinha acompanhando os carros. Aqui essa Kombi até que ficou bem próximo assim, né, que deu para acompanhar um pouco melhor o carro. Ele quase para, que tem essa palheta que está parada, né, do limpador, e o resto está balançando, né. Quanto mais para trás está, mais balançado tá, porque é uma parte do carro é que vai ficar fixo, porque a velocidade está muito baixa, né. Que também esse ônibus também deu bem próximo de certo, né? Ele não ficou exatamente certo, mas ficou bem próximo. A velocidade estava muito baixa também, né? Opa, vamos ver aqui a outra. Aqui daí tem várias aqui que eu não consegui, essas daqui borraram e deixei pré-focalizado aqui, né? E fui tentando acompanhar aqui. Aqui tem mais um ônibus que deu próximo de certo, né? E que mais? Aqui borrou bastante. Aqui eu tentei acompanhar esse carro aqui, mas passei um pouquinho dele. Aqui deu para acompanhar esse carro e esse caminhão aqui, mais ou menos, né? Não teve muita paisagem. E aqui eu tentei acompanhar esse caminhão. Aqui eu consegui acompanhar esse. E dá para notar que o fundo todo aqui fica borrado, né? E o caminhão até que ficou bom aqui. Vamos ver aqui, a moto não consegui acompanhar, esse carro mais ou menos, não ficou perfeito e tá borrado também, né? Mas mais por causa da velocidade baixa, né? Que estava muito baixo mesmo. Nessa aqui eu também fiz, eu gravei um vídeo, né? Que é esse carro passando aqui, e fiz como aquela filmagem da Sônia. Então como
eu venho quadro a quadro, né? A câmera estava com a velocidade de 1,30 a 1,60 provavelmente, que não chega a borrar muito aqui, né? Tinha umas pessoas passando, mas dá pra ver que eu tô acompanhando o carro, deixei pré-focalizado aqui mais ou menos nessa área, e como aqui é uma curva, então nessa curva toda assim pode ser que ele fique bem em foco aqui, porque ele não vai ter uma diferença muito grande de distância, né? E aqui dá pra ver que ele borra, aqui borra pouquinho por causa do vídeo, né? E é só prestar atenção em algumas partes assim, que é onde o carro faz contraste, né? Aqui a gente já consegue ver que o carro já passou do centro dele, então a gente já vê o carro pela parte de trás, né? Então depende do que é na foto. Aqui nesse pedaço aqui da foto tem a sombra aqui do viaduto, da ponte aqui, que fica em cima do carro preto, acaba que some um pouco esse carro preto. Aqui mais para trás tem essa árvore no meio. Aqui era um ponto que seria bom pegar ele. Aqui também, né, porque daí aparece esse fundo todo, né, e aqui tem essas duas pessoas, esse carro saindo aqui, esse trânsito todo, né? Talvez aqui fosse um lugar que a foto ficaria boa, né? Ficaria o instante decisivo dessa fotografia seria mais ou menos aí, né? Deixa eu ver aqui assim também, ou talvez um pouco antes aqui assim, né? Mas eu acho que aqui era o mais interessante aqui assim, depois dessa árvore ainda aqui assim, entre essas duas árvores, né? Aqui talvez fosse o instante decisivo dessa fotografia, e fazendo esse panning junto, né, que deixa todo esse fundo borrado acompanhando esse carro aqui, né? E quanto menor for essa velocidade, mais difícil é de acompanhar, e só uma parte de um carro, por exemplo, ficaria acompanhado, né? E quanto mais detalhe aqui desse carro aqui, mais difícil é quando a velocidade for baixa. Quando a velocidade é 125, 60, aí é bem facinho, né? É só pré-focalizar ali, pré-fotometrar uma área e acompanhar o carro ali quando ele estiver nesse trecho aqui, apertar o botão. E lembrar de acompanhar, porque você não pode parar a câmera no meio e fazer exatamente como é aqui no vídeo, né? Então a gente tem que acompanhar, aqui dá pra ver que ela fica parada no eixo e o fundo é quem está girando ali, né? O fundo é que mexe, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer a câmera acompanhar esse objeto que a gente quer que fique parado na fotografia e fotografar enquanto ele está acompanhando, né? Se a gente parar a câmera no meio, então o carro fica borrado. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, ele precisa um pouco de prática. Deu para ver nas minhas fotografias que eu tirei várias ali, tem 3 ali que talvez ficasse mais ou menos ali, né? Porque teve uma partezinha dos carros que ficaram parados. Então isso é uma coisa que tem que treinar, porque não é simples de ir acompanhando. Quanto maior a velocidade, mais simples é. Quanto menor for a velocidade, mais difícil é. Essa aula a gente vai ficar só aqui no panning. Na próxima aula eu vou falar do tilting e talvez de outros movimentos da câmera também, fazendo fotografias com isso, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e espero você na próxima aula. Não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.